que Deus nos use para a sua glória. Queria só pedir aqui um celular, só para eu dar uma olhadinha no tempo. O Renato já arrumou aqui, só para eu ver o tempo. Uma noção aqui do tempo. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Santo Deus, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, e apresentamos os nossos louvores, apresentamos, Pai, a reflexão a partir da música, Pai. Apresentamos as nossas vozes, os dons e talentos nos instrumentos. Oferecemos a Ti também as nossas ofertas financeiras, aquilo que contribui, Senhor Deus, na Tua obra, aquilo que glorifica o Teu nome, Senhor. Nesse momento estamos aqui, Pai, para ouvirmos a Tua voz falando conosco, Senhor. Ouvirmos a Tua palavra falando aos nossos corações. E Te clamo, Senhor. Te clamamos, fala conosco, não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a Tua voz, Pai. Ó Senhor, transforma o nosso entendimento a partir da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para pregar essa Tua santa palavra com poder, com coragem. Não a partir da minha sabedoria, mas a partir do que a Tua palavra tem a nos dizer, Senhor. Ó Pai Santo, se nós ouvirmos a Tua voz, seremos transformados, Pai. E é nisso que nós cremos. Então fala conosco, Pai. Não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a Tua voz. É isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Ok, obrigado. Bem, nós vamos continuar em nossa série no livro de Atos, onde nós vamos refletir no seguinte pensamento, que é o título da nossa mensagem: Deus como maestro da missão. Deus como o maestro da missão. Às vezes, meus irmãos, você pode, conforme a gente viu na nossa penúltima mensagem, né? A nossa última mensagem foi refletindo sobre o Dia dos Pais. A nossa penúltima mensagem nós vimos, né, a ideia lá de João Marcos, Barnabé e Paulo, o envolvido e o comprometido. Você pode até muitas vezes estar até envolvido ou comprometido com a obra do Senhor, se comprometendo em fazer parte dela. Mas será que você tem compreendido? Será que esse teu comprometimento na obra do Senhor é a obra do Senhor ou é a sua obra com a autorização do Senhor, com o aval do Senhor? Qual é a sua expectativa ao fazer parte da obra do Senhor? Você sabe o que significa ser servo do Senhor? Você já refletiu sobre isso? O que é seguir a vontade de Deus? O que é servir a Deus segundo a vontade de Deus? Às vezes, meus irmãos, com a cultura, com o entendimento que nós temos hoje em dia, essa ideia de vínculo trabalhista, essa ideia de comércio, né, de cliente e alguém que está oferecendo um serviço, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um empregador e nós os seus empregados. Ou como se Deus fosse o cliente e nós estamos prestando a nossa mão de obra, o serviço para Deus. Mas não é bem assim que a obra de Deus acontece. A gente precisa entender isso. É por isso que a gente precisa refletir e compreender de que maneira nós estamos participando da obra do Senhor, os motivos do nosso coração. E por isso a gente vai abrir nossas Bíblias lá em Atos capítulo 16. Nós vamos estudar hoje o capítulo inteiro, capítulo 16 todo, e vamos refletir sobre como Deus, Ele movimenta a sua missão, Deus como maestro da missão. Primeiramente, irmãos, nós temos aqui uma indicação que pode muito fortemente indicar o final do pensamento que foi apresentado na mensagem anterior. A comparação aqui entre dois jovens, o João Marcos
e Timóteo, que é um personagem novo que surge aqui no momento. E ao mesmo tempo nós temos o início da viagem missionária, onde Paulo e Barnabé se dividiram em virtude do fato de João Marcos ser o motivo que levou à separação de Paulo e Barnabé. E nós vemos no capítulo 16, o verso 1 e 2, a aparição de um novo personagem, Timóteo, um jovem também assim como João Marcos. O verso 1 diz o seguinte: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, ou seja, uma judia que havia já se entregue ao Senhor Jesus, mas de pai grego, ou seja, um casamento misto, né? Um casamento de grego com gentio, um casamento de judeu com gentio. O verso 2 diz: os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Timóteo também era um jovem crente. O verso 3 diz: Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Vamos lá. É interessante que a gente pode começar comparando dois jovens. João Marcos, um jovem que, devido à sua falta de comprometimento, Paulo percebeu ele como alguém que não iria ajudar a missão, iria atrapalhar a missão. Já aqui Paulo vê Timóteo como um jovem comprometido e que poderia sim atuar auxiliando na missão. E Paulo queria investir na vida desse jovem. Paulo então propôs levar esse jovem, mas aí tinha uma situação interessante. Esse jovem não era circuncidado. E aí você diz: por que Paulo circuncidou? Nós já vimos anteriormente que os apóstolos haviam decidido que não era necessário a circuncisão para que alguém fosse salvo. E aí você pode achar algo contraditório. Como é que Paulo lá atrás ele entendeu que não poderia circuncidar? Quando a gente vai lá para Gálatas, a gente entende que Paulo fala sobre isso. E por que aqui nesse momento aqui Paulo circuncida Timóteo? Bem, a gente precisa entender que a decisão apostólica, ela se ateve ao fato de que os gentios que viessem a conhecer a Cristo não precisariam ser circuncidados, porque para que um gentio fosse salvo, não precisava o gentio virar judeu, certo? O fato aqui é diferente. O fato aqui é que Timóteo, ele era um judeu, ele tinha o sangue judaico correndo em suas veias. A grande diferença é que o pai dele não era judeu, era gentio. O que acontece é que na cultura judaica, na lei judaica, era proibido o casamento misto, judeus com gentios. A lei não permitia isso, porque essa mistura sempre dava problemas. É o mesmo princípio que a gente vê nesse casamento misto, nessa união de judeus e gentios, que gerariam problemas, principalmente para as famílias, é que a gente também entende hoje a questão do jugo desigual, crentes com descrentes querendo namorar e casar. Isso gera um problema, isso gera uma situação difícil no futuro. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ela era uma judia que quebrou aquilo que havia sido estabelecido pelo costume e pela lei judaica de não casar com um gentio, e ela casou com um gentio. Ela sendo judia com o pai grego, com o esposo grego, Timóteo deveria ter sido circuncidado, porque Timóteo era um rapaz crente que havia sido ensinado desde pequeno. E para você entender isso, você vai lá para 1 Timóteo, você vai entender Paulo falando sobre isso, 1 e 2 Timóteo. Quando Paulo diz: olha, ensina as sagradas letras que você sabe desde a tua meninice. Então Timóteo era um jovem que conhecia o Antigo Testamento, era um jovem judeu, mas existia algo estranho na vida de Timóteo, que era o fato de ele não ser circuncidado. Como é que ele é jovem, rapaz de sangue judaico, mas não era circuncidado? Tudo indica, e alguns especialistas afirmam, que o que acontece aqui é por proibição do pai dele. O pai dele não permitiu que ele fosse circuncidado quando criança, a coisa nunca aconteceu e ele também nunca quis se circuncidar em virtude da proibição do seu pai. A gente tem aqui um conflito de duas crenças diferentes. Timóteo está envolvido naquilo. Timóteo, por ser então judeu, criado no costume judaico, ele deveria sim, já que foi criado no costume judaico, deveria sim ser circuncidado. Então ele era um judeu que estava quebrando o parâmetro da circuncisão. O fato aqui não é que que a circuncisão iria salvá-lo, mas a circuncisão iria evitar uma série de transtornos que poderiam pôr impedimento à pregação do evangelho.
Então aqui é um caso específico, onde Paulo agiu com sabedoria para lidar com aquela situação. E Paulo propôs então a circuncisão dele não para que ele fosse salvo, mas porque dentro de uma perspectiva judaica, ele era um judeu, vamos dizer assim, ilegal. E a gente precisa entender que o judaísmo, irmãos, ele não era simplesmente uma religião. O judaísmo, a lei judaica, ela era a constituição federal da nação de Israel. Assim como nós temos a nossa Constituição, que determina todos os parâmetros da nossa democracia, a lei judaica instituía Israel como nação. Então um judeu que não cumpria a legislação judaica, ele não estava cumprindo preceitos religiosos. Ele estava não cumprindo preceitos legais civis. Obviamente, ele não, até certo aspecto aqui, a dominação romana fazia com que muitas dessas leis tivessem sido pervertidas. Mas o fato é aqui, isso iria colocar empecilho ao avanço da missão de Timóteo no meio dos judeus. E para evitar isso, Paulo então decidiu circuncidá-lo. Verso 3, nós vemos o seguinte, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Um fato interessante para a gente perceber aqui, pelo menos o verso 5, é o relatório final que Lucas está dando para o avanço da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Apesar dele estar aqui na segunda viagem missionária. Só que lembram que o início da segunda viagem missionária é Paulo revisitando parte das igrejas que ele visitou na primeira viagem. E que agora ele visitou uma parte e Barnabé visitou outra parte. A parte visitada pelo apóstolo Paulo, ele passava por elas, reafirmando o compromisso daqueles irmãos com Cristo e apresentando as decisões que os apóstolos haviam tomado e que naquela região, aquelas decisões iriam fazer muita diferença na vida cristã daqueles judeus e gentios que passaram a viver em conjunto. Então a gente percebe que a segunda viagem missionária, ela inicia com um período de quê? Não somente de avanço para novos horizontes missionários, mas também de edificação daqueles que já haviam sido estabelecidos como cristãos. Então a gente precisa entender, e isso é importante nós entendermos, que o avanço da obra de Deus não se dá somente no estabelecimento de novas igrejas. O avanço da obra de Deus não se dá somente no estabelecimento de novos convertidos. O avanço da obra de Deus também se dá na edificação daqueles que já se entregaram a Cristo. Isso que nós estamos fazendo aqui é o avanço da obra de Deus. Certa vez foi liberada uma pesquisa, do Instituto Haggai, em que 85% das conversões elas ocorrem por influência de familiares e amigos. Não é por entrega de folheto, não é por assistir uma mensagem aqui, uma mensagem ali, ou por evangelização nas praças. A maioria esmagadora das pessoas que entregam sua vida a Cristo vem por influência dos seus familiares e amigos, pessoas que têm relacionamento próximo com eles. Então uma das forças missionárias mais poderosas é a igreja, é o povo da igreja. É o povo entregue a Cristo. Essa é a maior força missionária, não se dá somente pelo pastor, mas se dá por cada um de vocês que estão sentados aqui. E a edificação daqueles que já se entregaram a Cristo é fator extremamente importante para o avanço da obra missionária. Por isso que missões não é só novos locais, mas as missões também é a edificação do povo de Deus. Igreja Batista da Graça é uma missão. Nós não estamos aqui para entreter você. Nós não estamos aqui para você se sentir, eu já cumpri minha missão da semana, já ouvi uma mensagem, ok, vou para casa. Não, a missão aqui é edificar a tua vida de modo que você seja instrumento de Deus para impactar outras vidas e trazer vidas para o Evangelho. Essa é a missão. E Paulo, compreendendo essa missão, ele revisita essas pessoas e ele apresenta então as decisões tomadas lá em Jerusalém. E aí ele vai continuar a sua missão. E é interessante a gente entender que como nós somos servos e o Senhor é o rei e senhor da obra, Deus é quem determina os rumos de sua obra. E o que Deus espera de nós
é obediência à determinação dele. Por isso, meus irmãos, quando você começa a querer definir que a obra de Deus se encaixa na tua agenda, você deixou de entender o que é a obra de Deus. A obra de Deus não se encaixa no que eu acho, não se encaixa na minha agenda, não se encaixa nas minhas preferências, não se encaixa no meu conforto. Ele é Senhor e eu sou escravo, eu sou servo. Eu faço a vontade do meu Senhor de acordo com o que Ele determina. Essa geração que acha que a fé se encaixa com as suas necessidades ou para atender às suas necessidades, é uma geração que não entendeu o que é obra do Senhor. Isso é culpa da igreja que não ensina isso. Mas se a igreja ensina e você não se submete, aí é uma questão sua particular com Deus. Deus é quem determina como a obra acontece. Olha só o que é que acontece aqui do verso 6 até o verso 10. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ele saiu daquela região, depois que ele visitou a última igreja que ele havia visitado na primeira viagem, ele partiu então para a região frígio-gálata, e quando ele chegou na região da Ásia, o Espírito Santo disse: não, você não vai pregar aí. Irmãos, para pensar, imagina, como é que Deus me impede de pregar o Evangelho? Como é que Deus me impede de ir em determinada região para pregar o Evangelho? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós não somos aqui vendedores do Evangelho. Se você, quando vai vender algum produto, você sai o quê? Com uma mala cheia de produto e sai vendendo em todo canto você oferece para ver quem compra. E se você vender tudo, terminou a missão, maravilha. Terminou a minha venda, estou feliz. O Evangelho não é assim. O Evangelho tem um gestor, tem um gerente, tem um maestro. Ele determina os rumos, ele determina a pregação, ele determina como será feito, ele determina onde será feito. E o Espírito Santo aqui, ele não permite, ele impede que o Evangelho seja pregado na Ásia. Verso 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só que interessante. Agora, Lucas faz um trocadilho bem interessante. Primeiro ele chama de Espírito Santo, depois ele chama do Espírito de Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Afinal de contas, o Espírito Santo é Cristo, Cristo é o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são a mesma pessoa, mas em 3 pessoas. E aí? É o mesmo Deus, mas em 3 pessoas. Como é que então entender isso? Um fato interessante, só para você refletir: quando Cristo veio ao mundo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não é isso que aconteceu? Então, o Pai enviou o Espírito, e o Espírito gerou o Filho do Pai no ventre de Maria. Cristo, em sua missão, foi capacitado pelo poder do Espírito para que Cristo e o Espírito revelem a pessoa do Pai por meio da pregação e da vida de Cristo. Quando Cristo estava para morrer, ele disse: não os deixarei órfãos, eu irei e vos enviarei o Consolador, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Jesus também disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por isso que ele disse que nós não estaríamos só. E é interessante nós entendermos que quando Jesus ele sobe, o Filho e o Pai enviam um Espírito, e agora o Espírito e a igreja anunciam o Filho, para que as pessoas conheçam o Pai. Olha que movimento interessante. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui fazendo uma obra porque fomos contratados por um chefe e estamos realizando. Não. Nós estamos aqui fazendo uma obra sendo capacitados pelo poder do Espírito, na presença do Filho de Deus, na presença do Pai, e o Espírito de Cristo guia, o Espírito Santo de Deus guia essa obra. Nós fazemos essa obra guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Jesus. Nós não fazemos essa obra da nossa cabeça, nós somos guiados pela palavra de Deus. E é interessante que aí, quando ele tenta, então no segundo lugar, o Espírito de Jesus o proíbe, o verso 8 diz: e tendo contornado a região de Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos.
Então, primeiro Paulo tentou de um lado, foi proibido pelo Espírito, o Espírito impediu. Paulo tentou do outro, aí o Espírito de Jesus proibiu. Aí ele foi para outra região, chegou lá, quando foi dormir, uma visão disse a ele: venha para Macedônia, ajude-nos. A reação de Paulo é instantânea. O verso 10 diz: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, na hora que Paulo teve a missão, ele levantou e disse: bora, vamos fazer, a obra tem que ser feita, vamos avançar. Agora eu entendi onde Deus quer que a gente vá, agora eu entendi onde o Espírito Santo quer que a gente anuncie as boas novas, vamos direto para lá. Fato interessante, irmãos, é que desde a última igreja visitada, onde Paulo visitou, relativa à primeira viagem missionária dele, e ele revisitou, até a Macedônia, o Espírito Santo guiou e impediu que ele pregasse por 600 quilômetros de distância. Paulo viajou 600 quilômetros até chegar à Macedônia, em Filipos, e lá pregar o Evangelho. Eu fiz umas contas e umas pesquisas. Naquela época, a viagem principal ocorria a cavalo e no mar, de barco, de navio. Mas, levando em conta uma viagem lenta a cavalo, para fazer uma média, eles viajaram por 20 dias. Ou seja, foram 20 dias de viagem, parando apenas para dormir e comer, onde o Espírito Santo de Deus dizia: vocês não vão pregar, continuem a viagem. Vocês não vão pregar, continuem a viagem. Vocês não vão pregar, continuem a viagem. E Paulo obedecendo a Deus e dizendo: ok. E é interessante que, posteriormente, aquelas regiões que Paulo foi impedido de pregar o Evangelho, depois ele foi lá e pregou. É interessante isso porque Paulo poderia ter, já que ele está indo para lá, no caminho ele podia ir pregando, Mas Deus fez ele ir primeiro para lá e depois voltar pregando. E ele obedeceu. Meus irmãos, Deus fez um chamado a Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, verso 8, diz assim: quem enviarei? Quem irá por nós? Muitos cristãos escutam isso. A quem enviarei? A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Meus irmãos, no coração de qualquer cristão existe o desejo de anunciar o Evangelho, de que outras pessoas conheçam o Evangelho através da sua vida, de você ser um instrumento para que outras pessoas conheçam Cristo como Senhor. Existe no íntimo de um cristão esse desejo. É necessário que exista esse desejo, porque esse desejo é despertado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo a você: a quem enviarei? Quem irá por nós? A Bíblia diz que os anjos anelam pregar o Evangelho, mas a eles não é lícito. Deus não chamou os anjos para pregarem o Evangelho. Deus chamou a mim e a você para pregar o Evangelho, para levar as boas novas. Essa é a missão da igreja: pregar as boas novas. Esse é o chamado da igreja. Muitos cristãos escutam isso, mas infelizmente nem todos respondem o que devem responder. Mas alguns que respondem conforme Isaías 6,8 diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, me usa para a tua obra. Estes demonstram uma disposição em servir ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que fazer a obra de Deus é apenas avançar e avançar e avançar, sendo guiado pelas próprias vontades. É avançar, guiado pelas próprias aspirações, planos mirabolantes, desejos de satisfação nas coisas de Deus. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus para nos satisfazer e não satisfazer o Senhor. Nós queremos achar na obra de Deus uma forma de nós nos desculparmos pelos nossos erros, pelas nossas incapacidades, pelos nossos pecados. Nós queremos ser guiados pelas nossas próprias vontades, anseios. É ali que eu vou mostrar a minha voz, é ali que eu vou mostrar a minha inteligência, é ali que eu vou mostrar para todo mundo como eu toco bem, como eu canto bem, como eu faço tudo bem. Você não faz a obra de Deus porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, mas você está sendo guiado pelas suas próprias aspirações, pelos seus próprios desejos egoístas, pelos seus próprios planos.
Irmãos, precisamos avaliar o nosso coração. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus disser para você não, você diz amém, não farei. Quando o Espírito de Deus disser vem, você levanta na mesma hora e vai. Como Paulo assim o fez. Não podemos, meus irmãos, desassociar a obra do Senhor da vontade do Senhor. Não podemos achar que o chamado a fazer parte da obra do Senhor se resume a dizer eu vou e ir da maneira que quiser, na hora que quiser, sem saber e sem ser guiado pela palavra e pela vontade de Deus. Jesus diz: estarei convosco. Nós não estamos fazendo essa obra sozinhos. Existe um Senhor conosco. Ele não nos deixou sós, meus irmãos. Ele nos deu o Espírito Santo e Ele nos guia. Ele nos faz lembrar de tudo o que Ele nos ensinou. Não podemos nos pegar em nossa autoconfiança, mas devemos nos apegar à confiança do alto. Porque é nela, na confiança do alto, que nós fazemos a obra do Rei. Nós sendo os servos dEle. Orar e esperar no Senhor, muitas vezes é o melhor caminho para avançar. Por muitas vezes você anda mais rápido de joelhos. Jeremy Kuller, um teólogo, ele disse a seguinte frase: a espera paciente é muitas vezes o modo mais elevado de se fazer a vontade de Deus. A espera paciente é muitas vezes o modo mais elevado de se fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a obra do Senhor, mas para fazer a obra do Senhor nós devemos seguir os termos do Senhor. Porque quando nós seguimos os termos do Senhor, a vontade do Senhor, Ele se responsabiliza pela aprovação, pela provisão, pela proteção e pelos resultados para a glória dEle e para a nossa alegria. Como diz aquela música, para a nossa alegria. Meus irmãos, nós vamos ver agora que Paulo, após ser chamado a essa missão, é ali onde ele vai passar por situações intensas de provação. E aí você pode dizer, se você talvez estivesse na pele de Paulo, você poderia estar em um determinado momento dizendo assim: eu joguei pedra na cruz. O que é que eu fui inventar, rapaz? Eu acho que aquele negócio lá de dizer que fui impedido de pregar, eu acho que não foi não. Eu tomei uma decisão errada aqui, estou aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que estava sendo guiado pela vontade do Senhor. Meus irmãos, eu não digo a vocês que hoje seguir a vontade do Senhor é você fechar os olhos e esperar uma voz do céu ou um sonho de um varão macedônico dizendo para você: venha para cá. Meus irmãos, seguir a vontade do Senhor é ouvir sua palavra. Nós hoje temos a palavra do Senhor em nossas mãos. Nós manejamos a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é o que nos guia. A palavra de Deus tem tudo o que é necessário para que a nossa vida possa ser guiada pela vontade de Deus. Meus irmãos, às vezes não é fácil. Já tiveram situações em aconselhamentos que eu fiz, que eu tive que mostrar o princípio bíblico para a pessoa e aquilo feria profundamente a vontade daquela pessoa. Aquela pessoa dizia: mas pastor, isso está errado. Não, é a palavra que está dizendo. Eu vou em outro lugar, ouvir outro conselho de outro jeito, porque eu não aceito isso. E eu confesso a vocês, irmãos, eu sou homem. E como homem eu sou fraco. E eu confesso a vocês que eu duvidei. E eu disse: meu Deus, será que eu estou certo? E o que foi que eu fiz? Fui de novo na palavra. Revisei todos os meus estudos. Revisei todas as minhas reflexões. Orei ao Senhor. Vi na palavra que a palavra me dizia claramente: o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. E certa vez, conversando com um pastor, num desses treinamentos que eu fui, eu contei para ele essa crise que eu estava passando. E aí ele chegou para mim e disse: meu irmão, pregue a palavra, porque Deus se responsabiliza pelo que Ele escreveu. Deus se responsabiliza pelo que Ele escreveu. E meus irmãos, eu voltei convicto, sabendo que não era fácil, mas permaneci firme e convicto.
e Deus revelou a vontade dele claramente diante dos meus olhos. Isso aumentou ainda mais a minha convicção. A minha convicção, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à pancada, ao desprezo, mas Deus me mostrou que eu estava com Ele ao meu lado. Uma convicção inexplicável. Mas eu sabia que era a presença do Senhor, quando Ele dizia, eu não vos deixarei sós. Então, meus irmãos, entendam uma coisa, ponha isso na tua cabeça. Seguir a vontade de Deus, meus irmãos, é o caminho para a verdadeira felicidade. Não para que tudo dê certo, conforme o mundo diz que está dando certo, mas para que você, no meio da tempestade, você saiba que o Senhor está no barco. E essa convicção é uma paz que excede todo o entendimento. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo tomando essa decisão, tomando essa posição, rumando por esse caminho. E nós vamos ver aqui uma missão muito difícil, mas foi uma das principais missões no início do ministério do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem. Deus, Ele levanta as provisões materiais para o seu mover. Imagina você, a 600 quilômetros de casa, quer dizer, de casa não, né? Muito mais longe do que isso. Com mais ou menos umas 3 pessoas, se você observar aqui no verso 10, vamos ler de novo o verso 10, ó. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos, olha só, alguém está escrevendo isso e se colocando no meio do processo da escrita aqui, ó. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia. Ele está falando a respeito de si, aqui é Lucas, ou seja, tudo indica que a partir desse ponto é onde Lucas começa a participar ativamente da viagem. E é por isso que ele escreve, nós partimos, nós estivemos, nós, ou seja, ele está se colocando como alguém que está ali. Mas por que ele não deixou isso claro quando ele chegou, de que maneira ele chegou? Porque ele não está escrevendo a história dele, né? Ele era um biógrafo, ele estava escrevendo a história do ministério da igreja em Pedro e em Paulo. Os atos do Espírito Santo, é isso que ele estava escrevendo. E aí ele se coloca aqui no meio do processo. E como é que esses homens, no meio do nada, 600 quilômetros de distância, numa terra que quase não tinha judeu, o que é que esses caras vão fazer? Como é que vai vir minha comida? Onde eu vou dormir? O que eu vou fazer? Como eu vou ficar? E agora? E aí nós vemos o seguinte, verso 11 ao verso 15. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O que é que eles fizeram durante esses dias? Né? Ele disse aqui de maneira geral. Verso 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Vamos aqui para Atos capítulo 17. Olha o verso 1 e o verso 2. Atos 17, verso 1 e verso 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, olha só que interessante, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Lembra que eu já mostrei isso para vocês? Que eu já falei que normalmente os judeus, quando chegavam em um local onde tinham judeus, a primeira coisa que eles faziam era ir na sinagoga, para pregar na sinagoga, e das sinagogas eles saíam então para outros locais. Aqui, eles não acharam sinagoga em Filipos. Isso é interessante, gente. Eles acharam um lugar de oração. E era um lugar de oração onde pessoas que conheciam o Deus de Israel se reuniam para orar ao Deus de Israel, mesmo nem todos sendo judeus, reconhecidamente judeus. E o mais interessante aqui é que era uma reunião de mulheres. E aí fica a dúvida, que muita gente pergunta nesse trecho aqui, onde é que estavam os homens, os maridos dessas mulheres, onde é que estavam os judeus dessa cidade? Por que não tinha sinagoga? Alguns textos judaicos, um dos textos é a Mishnah, ele indica a seguinte regra. Segundo os rabinos, a regra para você poder desenvolver, para você poder construir uma sinagoga, era que você deveria ter, no mínimo, 10 chefes de família judaica. E aí você podia estabelecer uma sinagoga, porque esses homens iriam administrar a sinagoga. Ou seja,
a população judaica nessa cidade, judaica, vamos dizer assim, comprometida com as coisas de Deus, era uma população mínima, ao ponto de ou eles não terem interesse suficiente para abrir uma sinagoga, ou não ter homens suficientes para fazer isso. Significa dizer que se era uma cidade rica e abastada, como Filipos era uma cidade de 99,9% da população romana e uma minoria judaica. Dentre esses, eles foram direcionados a um pequeno grupo de mulheres que estavam reunidas e que se reuniam naquele lugar para orar. E aí no verso 13, quando ele saiu, verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que interessante, a soberania de Deus nesse processo aqui. Aquela mulher era temente a Deus, o texto diz isso. O que era uma pessoa, você disse, mas como é que uma pessoa pode ser temente a Deus e não ser crente? Tiago ele diz isso, né, que é melhor amar do que temer, porque o amor lança fora o temor. Tem pessoas que, por exemplo, o diabo teme, ele teme que treme, a Bíblia diz isso, né? Ele teme e chega a tremer diante de Deus, mas não é um temor com amor, não é um respeito, não é uma atitude de veneração para com a pessoa de Deus, de respeito com a pessoa de Deus. É uma atitude de dizer o seguinte, se eu levar uma pizza desse cara, eu vou morrer, vai doer. Uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que respeita, que considera, mas essa mulher ainda não era uma crente em Cristo Jesus. E ali ela ouvindo a pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ali o apóstolo Paulo pregando a palavra, o Espírito Santo de Deus abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E a partir do momento em que aquela mulher tornou-se atenta ao que Paulo dizia, ela entregou-se ao Senhor Jesus. Verso 15, a sequência rápida que o texto afirma é que depois de ser batizada, olha só, ela já disse, eu quero ser batizada. E é interessante, onde é que está o marido dessa mulher? Nós não sabemos, provavelmente era viúva ou separada, ou divorciada. Mas depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. O fator interessante aqui, irmãos, é que, por que é citado o nome dessa mulher? Por que ela faz esse convite? Primeiro, porque cita-se aqui o trabalho dessa mulher? Ela era vendedora de púrpura. A cor púrpura, que era utilizada para tingir roupas, era algo que se obtinha de fontes muito raras, difíceis de se conseguir. Eram alguns crustáceos, alguns seres marinhos, para você obter essa cor. Então significa dizer que para você poder tingir, para você poder vender essa cor no mercado, você vendia por um preço muito alto. Então os negociantes de púrpura eram pessoas que ganhavam muito dinheiro vendendo isso, em virtude do processo ser um processo difícil e raro. É por isso que a púrpura, essa cor, quando você tingia uma roupa com ela, somente pessoas ricas ou reis utilizavam cor púrpura, em virtude de ser uma cor de difícil acesso. E aí você, quando usava uma roupa com essa cor, você estava ostentando. E ela, como era uma vendedora de púrpura, ela provavelmente era uma mulher muito rica naquela cidade. Era gentia, não era judia, mas ela era temente a Deus, agora converteu-se a Cristo, e ela era uma pessoa que provavelmente, por ser muito rica, tinha uma casa muito espaçosa. E que tudo indica que as primeiras reuniões daquela igreja aconteceu na casa dessa mulher. Uma casa espaçosa e que tinha a capacidade de receber muitas pessoas para serem doutrinadas naquele lugar. Então ela constrangeu eles, ou seja, Deus proveu a partir de agora. Eles tinham um local para dormir, tinha alguém para dar assistência financeira para eles se manterem na missão, tinha um local para eles poderem se reunir, cultuar a Deus, orar. Deus havia provisionado. Mas aí, irmãos, sempre que Deus passa a mover e os recursos passam a aparecer, o diabo também tem suas estratégias contra esse mover do Senhor. É aqui no verso 16 que a gente vê essa estratégia começando a se levantar. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro
uma jovem possuída de espírito adivinhador. A palavra grega para adivinhador aqui é a palavra piton. Ela se refere a uma deusa que ela tinha o poder de oráculo. Era o poder que eles acreditavam que essa deusa tinha o poder de prever o futuro. Por isso que o texto aqui considera que ela estava possessa por um demônio adivinhador, por um demônio que tinha esse poder de adivinhação. Obviamente ele não adivinhava o futuro. Na realidade era um engodo, era um engano para que as pessoas caíssem nessa falácia. A gente sabe que hoje em dia existe muito disso aí. Então, essa jovem possuída por esse espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, ou seja, ela era uma escrava, que era possessa por um demônio, e eles usavam essa possessão dela para obter vantagens financeiras, para obter lucro. Verso 17, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Imaginem, um demônio louvando, olha só, promovendo a causa, marketing demoníaco. O diabo fazendo o seu marketing para promover o reino de Deus. Você acha que essa era a intenção? Obviamente que não. E a gente vê isso claramente porque no verso 18, isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ou seja, aquilo incomodava, voltando-se disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Irmãos, uma das coisas que o diabo faz é tentar tirar a atenção das pessoas, da palavra, da verdade. Uma das estratégias do diabo é chamar a atenção para si, fazendo de conta que ele tem uma mensagem melhor, uma mensagem maior, uma mensagem mais bonita. Eu tenho certeza que vocês, quando estavam aí nesse período de isolamento, os irmãos que estão em casa podem ainda estar passando por isso. A quantidade de coisas que tentavam tirar a tua atenção enquanto você estava ouvindo a mensagem, a quantidade de coisas que pareciam ser mais atraentes do que a palavra que estava sendo pregada. Às vezes na hora do culto, a gente é tentado, se você está num cinema, você não sai uma única vez para você ir no banheiro. Mas quando você está ouvindo a mensagem, você quer ir no banheiro umas 50 vezes, tomar uma água umas 30 vezes, desfilar umas 200 vezes. Por que isso com a mensagem do Senhor? Por que isso com a palavra do Senhor? Por que esse comportamento no nosso coração, do pecado que há em nós, de não valorizar o momento, a palavra, o valor, de modo reverente que isso possui diante de Deus? Então você acha que o diabo aqui estava valorizando? É óbvio que não. Ele estava tirando a atenção daquelas pessoas para si, para que aquelas pessoas olhassem para ele e não para Paulo. E ali onde Paulo, então, diante daquilo, ele percebe a estratégia e expulsa aquele demônio. Mas aí, meus irmãos, as oposições contra o mover de Deus não se dão apenas no reino espiritual por demônios. Mas a estratégia maior por trás, ela está surgindo aqui. O diabo aqui não estava dando um ponto sem nó. Ele sabia o que ia acontecer. Ele entendia. Podia não saber com convicção, porque ele não prevê o futuro também. Mas ele compreendia em que direção aquilo poderia ir. E ele ia movimentar tudo aquilo para que a mensagem não fosse pregada. E ele conseguiu o que estava querendo. Mas ele não venceu no final. É isso que no verso 19, diz o seguinte: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: olha só a acusação que eles fazem a Paulo. Estes homens, sendo judeus, primeiro, judeus, ou seja, uma minoria naquela cidade, judeus, uma outra nacionalidade com outros costumes, nacionalidade essa que havia sido dominada pelos romanos. Eles, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos, somos superiores. Os nossos costumes são superiores a esses costumes antiquados deles. Eles fazem aqui uma acusação, primeiro uma acusação legal, uma acusação religiosa e uma acusação cultural, nacional cultural. Mas você acha que a intenção desses homens era de fato a preocupação com o seu nacionalismo romano? Você acha que a preocupação desses homens é com os costumes? Vamos preservar os nossos costumes.
É óbvio que a preocupação desses homens é porque eles haviam perdido a sua fonte de lucro. A ação de Deus libertou aquela jovem e evitou que aqueles homens continuassem explorando aquela menina. E quem foi o culpado por esse mover? Paulo. Eles foram arrastados e foram açoitados. Eles foram acusados. Mas a verdadeira acusação não foi feita. Porque poderia ter sido feito o seguinte. Ele poderia ter chegado e ter dito assim: olha, a gente tem uma escrava que a gente abusa dela, a gente usa ela aí para obter lucro. E esses caras libertaram ela do espírito que dominava ela. Tirou a nossa fonte de renda, esses pilantras. Sabe o que é que o povo ia dizer? O problema é teu, arruma outro emprego. Arruma outra coisa para fazer, rapaz. Tu besteira. Não, eles não fizeram isso. Eles apelaram para o sentimento nacionalista daquelas pessoas, para os costumes daquelas pessoas. Aqueles judeus que deveriam ser desprezados estavam agora perturbando aquela nação, aquele povo, aquela economia. Não pode ser assim, não podemos aceitar isso. Você já percebeu que esse mecanismo acontece muitas vezes na sua vida? Alguém chega para te acusar porque você é cristão, mas ele não te acusa pelo motivo correto. Ele diz a você: você só vive na igreja agora. É um alienado, fanático, só quer viver na igreja agora, é para lavagem cerebral. Tua doença, rapaz, não precisa disso tudo não. Mas o problema não é o fato de você ir para a igreja, você não está incomodando aquela pessoa em ir para a igreja. O fato é porque a fé que você abraçou é o que incomoda aquela pessoa. Porque a fé que você abraçou é o que define de fato o verdadeiro problema que aquela pessoa tem. E aí ela inventa uma desculpa. Ela inventa uma razão para dizer que você é o agressor, mas ela omite a verdadeira razão do seu coração. O verso 22, a reação do povo é a seguinte: então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. É interessante isso. Eles chegam, batem nesses homens, eles chamam o carcereiro, mandam o carcereiro prender aqueles homens com toda segurança, como se aqueles homens fossem criminosos perigosíssimos. O que é que o carcereiro faz no verso 24? Este, recebendo tal ordem, que ordem? A ordem de mantê-los em prisão extrema. Levou-os para o cárcere interior, ou seja, algo muito mais, um cárcere muito mais escondido e guardado do que os outros, o cárcere interior, e prendeu os pés deles no tronco. Além deles ficarem fechados entre grades, eles ainda tiveram seus pés amarrados num tronco para não sair. Pense, camaradas perigosos. E aí, meus irmãos, diante disso, para pensar. Você anda 600 quilômetros, 20 dias de viagem. Você começa a pregar o evangelho e uma mulher se converte e você começa a ver a obra avançando. De uma hora para outra, você, por fazer a boa ação de libertar uma jovem endemoniada daquilo que a oprimia, você é levado para uma praça, espancado, e olhe que não era o espancamento dos judeus não. Era o espancamento dos romanos, muito mais violento. Você é espancado por fazer o que é certo, acusado de crime, levado para o cárcere interior, onde somente os elementos mais perigosos ficavam. Além de ficar preso, você ainda é amarrado os pés para você nem se levantar para fazer suas necessidades. Ou você acha que os presídios, os cárceres daquele tempo ali eram um lugar onde as pessoas iam fazer higienização? Ou tinha um banheirinho lá onde o cara ia fazer a necessidade dele no banheirinho? Não, meu amigo. Estava com vontade? Faz aí mesmo. Eles foram colocados naquela circunstância. Por quê? Por fazer a vontade de Deus. E aí, o que é que você acha? O que é que você acha que pode ter ficado no coração desses homens? O que ficaria no teu coração? Você obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e você sendo acusado, incriminado, aprisionado, levado ao cárcere, sofrendo. O texto afirma que o coração daqueles homens revelou o que Deus estava fazendo na vida deles. O verso 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esses homens, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, aqui não está dizendo que eles oravam por libertação. Aqui não está dizendo que eles cantavam para serem libertos. O verso 26, ele dá o resultado daquela atitude, daquele momento que eles estavam vivenciando. O verso 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmãos, lá no Salmo 42, verso 8, o salmista, que também estava sofrendo algo semelhante, ele disse o seguinte: o Senhor, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Filipenses, a epístola que foi escrita a essa igreja que está sendo fundada aqui, nesse momento aqui pelo apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13, Paulo disse o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, uma das coisas que mais se vê pregar sobre esse texto é que eles estavam cantando para fazer tremer o chão. Já viram isso? Teu louvor quebra o chão e derruba as correntes. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais. Aí a gente pensa o quê? Vou louvar, vou cantar, vou orar para ser liberto das minhas cadeias. Você acha que o apóstolo Paulo estava aqui orando ou estava preocupado simplesmente com a sua liberdade? Meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre você querer as mãos do Senhor e louvar pela presença dEle. Hoje as pessoas, o que mais elas desejam é que a vontade dela seja realizada, que ela receba a libertação que ela quer, mesmo que Deus não remova os espinhos, porque essa música está errada também. Porque Deus não remove espinhos, pois Ele não removeu de Paulo. Paulo orou 3 vezes e disse que seja removido o meu espinho, e Deus disse não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você perceber a sua fraqueza, é aí que você se torna forte. Quando você percebe como você é vazio, é aí que você se enche. Quando você percebe que não tem força, é aí que a força de Deus opera. Meus irmãos, o fato aqui não é que esses homens estavam louvando para serem libertos, eles estavam louvando pois os seus corações estavam gratos. Eles estavam louvando pois, assim como anteriormente no livro de Atos diz que eles ficaram felizes porque se acharam dignos de sofrerem pelo Evangelho de Cristo. Meus irmãos, esse evangelho comercial que nós vivemos, de barganha, dessa ideia de tem que pagar o preço, Conversa que pagar preço de quê? O preço já foi pago. Não, meu irmão, eu pago o preço no joelho da oração, minha vitória vai chegar. Isso é tudo papo, falácia, isso não existe. A Bíblia não defende isso. De que você está em negociação com Deus, e Deus está olhando o preço que tu está pagando, Deus está olhando, não. Deus quer que você tenha prazer nele. Deus quer que você tenha alegria nele. Deus quer que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Não é a tua vontade, é a vontade do Senhor e a obra que Ele está fazendo. É essa obra que nós devemos louvar, independente das circunstâncias. Os nossos olhos devem estar firmados no autor da nossa fé. Os nossos olhos devem estar firmados e nos alegrar porque somos dignos de sofrermos afronta pelo nome dEle. Somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Somos dignos disso. Por que somos dignos? Porque o Filho morreu por nós.
Não somos dignos por nossas obras, entenda isso. Somos dignos pelas obras dele, pelo que ele fez na cruz do Calvário. E nós devemos nos alegrar porque recebemos dele essa bênção de sermos chamados filhos de Deus a todos os que creem no seu nome. Essa é a alegria do cristão, meu irmão. Não é a prosperidade a alegria do cristão. É a salvação a alegria do cristão. É a presença de Deus a alegria do cristão. Meus irmãos, eu não digo a vocês que isso é fácil. Isso é uma luta. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a estar contente, porque é algo que se aprende. Como se aprende? Quando falta. E você permanece alegre. Como se aprende? Quando tem excesso e o teu coração não se desvia. Porque a tua expectativa não está nas mãos do Senhor, está na sua face. A tua expectativa não está no que Deus pode fazer, mas no que Ele já fez. A tua alegria está no que Ele fez. Você sabe, meu irmão, que é buscar alegria no Senhor? Não é esperar pelas mãos do Senhor, mas é se alegrar por sua presença, mesmo no meio das tempestades. Por isso que os apóstolos foram chamados homens de pequena fé. Senhor, não importa que nós pereçamos, está aí dormindo enquanto a gente está aqui. Paulo estava aprendendo isso. Ele não estava orando, pedindo libertação, mas ele estava convicto de que o Deus que o levou ali estava fazendo algo. E tudo aquilo que ele fazia parte do mover soberano do Senhor para a glória dele. Isso é ser servo do Senhor. É negar a si mesmo, é tomar a cruz, independente de que cruz seja. Independente da tribulação, mas entender que a nossa carne ela é mortificada. Que o velho homem se corrompe. Que o novo homem está sendo edificado dentro de nós. Que a presença de Cristo nos santifica. O Deus que o levou ali estava fazendo algo. Você se alegra por saber que Deus se move e continua a se mover mesmo nos momentos ruins da sua vida? Você entende que aquele momento que te causou dor, que te fez chorar, você entende que aquilo era a mão de Deus te amando, te limpando, te santificando, te ensinando e fazendo de você instrumento da glória dele? Você entende isso? Meus irmãos, é por isso que o evangelho verdadeiro, ele não é atraente, pois o evangelho verdadeiro, ele manda que você mate a si mesmo. Que o homem, o velho homem morra, que a carne morra, que o ego morra, que o orgulho morra, que a sua força venha da fraqueza, não de uma autoconfiança, mas de uma confiança do alto. Como, meu irmão, aceitar um evangelho que diz para mim que eu vou crescer na dor? Como aceitar isso? É muito fácil dizer que é servo de Deus na hora que Lídia se converte. Mas na hora que Deus quer usar a tua vida para converter o carcereiro, aí a missão perde a graça. O que é que Deus está fazendo aqui? O verso 26, quando diz que o terremoto ocorre, que as portas se abrem, o carcereiro despertou do sono. Olha que interessante, desde quando um carcereiro dorme? Quando ele tem convicção de que os presos estão presos de verdade e que nada vai tirar eles daquela condição. Fuga é impossível, agora eu durmo. Mas para o nosso Deus não é. Para a ação de Deus não é. Aquele homem que confiava naquelas amarras, naquelas trancas, o texto diz que ele, vendo as portas abertas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Meu irmão, para pensar. Esse homem aqui,
perdeu a esperança de viver. Sabe por quê? Porque ele seria morto. Ele pagaria com sua vida a sua falha, o seu erro. O que é que o apóstolo Paulo poderia ter feito? Então, ele vai se matar. Estava tudo escuro ali, o texto diz que estava tudo escuro lá dentro. E os presos estavam lá dentro, mas ele estava de fora, não via. Paulo podia ter dito, peraí, deixa ele se matar, porque aí a gente consegue fugir. Deus já libertou a gente, Deus não abriu as cadeias? Já libertou, agora é só a gente ir. E olha, Deus está até providenciando a morte dos nossos inimigos. Será morto, olha aí. Quando ele se matar, a gente pega o beco. Porque não vai ter problema, porque ele não vai chamar nenhum soldado para pegar a gente. E aí a gente consegue ir embora. O que é que Paulo faz? Ele põe em risco a própria liberdade. Por amor daquela vida. Por amor daquela alma. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Ou seja, fecha as portas de novo, mas não se mate não, a gente está aqui. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aquele homem que havia perdido a esperança de viver, percebeu que naqueles homens existia uma esperança muito maior do que aquela prisão, muito mais profunda, uma confiança e uma honestidade muito maior do que a capacidade que aquele carcereiro tinha de manter alguém preso. E ali, no verso 30, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele havia ouvido a mensagem, ele havia dito, eu quero essa salvação em Cristo que vocês pregam. Verso 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Aqui não é uma promessa para você, meu irmão, é uma promessa para o carcereiro. É uma narrativa narrando um fato. O fato de que a promessa foi feita e se cumpriu de fato na vida do carcereiro. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Então ele levou aqueles homens a um local do cárcere, limpou as feridas, ou seja, o carcereiro que havia prendido agora era o homem que estava fazendo um benefício na vida daqueles homens. Logo a seguir ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O carcereiro pegou ele e levou ele para a casa dele lá para se alimentar. Aí você diz, caramba, e agora? Quando descobriram que o carcereiro levou Paulo lá por livre e espontânea vontade, agora é que vai matar mesmo, né? Olha só o detalhe que às vezes a gente não percebe, verso 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então ele recebeu a ordem de chegar lá e dizer, ó, abra as portas da prisão, manda esses homens embora, que a gente vai libertar eles. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo dizendo, olha o que é que o carcereiro disse, os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto, vocês podem sair. Por que ele disse isso? Porque eles estavam dentro. Ou seja, irmãos, vão em paz, aí ele completa. O que é que aconteceu aqui? Depois que Paulo comeu na casa deles, no tardar da noite, Paulo disse, olha, faz o seguinte, vamos de volta para o cárcere, põe a gente de volta na prisão, para evitar que eles venham culpar você. Olha o desprendimento missionário de Paulo. Olha a preocupação com a integridade física daquele irmão em Cristo, que havia se convertido ali. E Paulo volta para o cárcere, só que Paulo não deixa a coisa em vão não, agora Paulo arrocha mesmo o nó aqui. O que é que acontece? Cabo macho, paraibano. Verso 37, Paulo porém lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde, nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade, ou seja, ele estava preso, né? Lá preso, aí ele do cárcere trancado, com as pernas presas, diga lá a eles, que vem aqui libertar a gente. Esse negócio não, o cara vem e faz tudo isso com a gente, somos cidadão romano, por que ele não falou antes? Talvez no meio da confusão ele não conseguiu falar sobre a sua cidadania, nem Deus abriu a oportunidade, mas nesse momento ele fez isso. Aí você diz, mas que Paulo mais arrogante, deu uma carteirada. Não, irmãos, o que é que Paulo está fazendo aqui? Olha só, eles foram acusados de serem desordeiros, foram acusados de estarem pregando contra Roma, apanharam no meio de todo mundo como criminosos, foram colocados no cárcere, no pior cárcere que tinha. Agora simplesmente os magistrados chegam e dizem assim, manda eles embora,
como se nada tivesse acontecido. Paulo, então, deve ter pensado o seguinte: espera aí, qual a imagem do evangelho que vai ficar aqui nessa cidade? Missionários cristãos vieram aqui, fizeram uma arruaça, foram presos e depois foram botados para fora da cidade. Não, não vai ser assim não. Fizeram um processo corrupto, não seguiram a legislação correta, nos espancaram sem nenhum motivo, e nós ainda sendo cidadãos romanos, não vamos aceitar isso. Que eles venham aqui e nos peçam desculpas. O que é que Paulo fez estrategicamente? Paulo estava mostrando a corrupção daquele lugar. Paulo estava mostrando que o corrupto não era quem pregava o evangelho, mas aqueles homens que haviam corrompido os magistrados e que estavam com interesses ilícitos, comerciais. E é aqui nessa situação em que o verso 38 diz: os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Por quê? Porque eles poderiam serem presos por não terem cumprido o processo legal, presos por corrupção. Verso 39, então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Olha, foi o seguinte: vão embora, desculpa aí, perdão aí. Muita gente deve ter visto, né, eles pedindo desculpa, isso deve ter rolado dentro da cidade, mas vão embora. Por quê? Porque a presença de Paulo naquela cidade era a prova. Imagina, o cara que tinha sido acusado, preso, espancado, era arruaceiro, foi colocado no cárcere, agora estava no meio da rua andando tranquilamente. E eu perguntar para ele: ei, mas tu não era o arruaceiro? Eu, arruaceiro não, aqueles caras são corruptos. Eles é que são corruptos. A gente não estava fazendo nada de errado. Então, diante disso, o que é que eles pediram para Paulo se retirar? O verso 40, Paulo se retirou, mas olha o verso 40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, ou seja, todos estavam reunidos na casa dela, os animaram e depois partiram. Voltou para lá, deve ter andado no meio da praça, de peito erguido, as costas arrebentadas, mas chegou lá e disse: ei, a gente foi liberto, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui, sirvam a Deus, Jesus é o caminho, animou. Depois de um tempo, a gente vai embora. Deus formou ali, meus irmãos, uma igreja amada por Paulo, um povo que se tornou grandes encorajadores do ministério dele, uma igreja central do ministério do apóstolo. Olha só alguns trechos que Paulo escreveu anos depois para aquela igreja. Filipenses capítulo 1, verso 7. Tenho vocês no meu coração. Filipenses 1, 19. Por intermédio de suas orações eu serei libertado. Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses capítulo 1, verso 3 a 8. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus é o grande provedor de tudo na vida daqueles que vivem ao seu serviço. Eu não digo isso somente para os missionários. Você pode dizer: mas isso é para missionário. Não, é para você. Você é um missionário do Senhor. Você foi chamado a viver como cristão vocacionado no mundo onde você está. Na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja. Você foi chamado a ser missionário do Senhor, cooperador do Senhor. A igreja, meus irmãos, é esse centro de compartilhamento, de vida, de amor, de serviço. Na vida de Paulo, Deus chamou ele a fazer uma obra sobre a direção de Deus. Deus fez Paulo andar mais de 600 quilômetros impedido de pregar. Deus o fez chegar em uma região distante e proveu um lugar para eles. Apesar das oposições, Deus usou a vida deles para libertar uma jovem escrava de sua prisão. Apesar dos conflitos políticos e culturais, Deus proveu libertação e salvação para toda uma família a partir daquela tribulação. Apesar de tudo o que ocorreu, o grande maestro da obra proveu uma nova família para Paulo, um povo que se tornou essencial na grande sinfonia da glória de Deus que se realizava através daquela igreja.
Como é bom, meus irmãos, depender do Senhor. Como é bom, meus irmãos, saber que nós estamos no rumo certo. Como é bom saber que nós estamos caminhando pela palavra e ter confiança nessa trajetória, sabendo que Deus se responsabiliza pelos resultados. Meu irmão, não se envolva com coisas que não glorificam a Deus. Não venda-se por pratos de lentilhas. Não venda-se por aquilo que o mundo te oferece, porque no mundo não há segurança. No mundo não há nada de proveito para que você possa, de fato, ter segurança como Cristo nos dá. Apesar das circunstâncias, meus irmãos. E tem aquela música que diz o seguinte: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Como é que continua? Essa paz que sinto em minha alma não é... Vamos lá? Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Amém. Que Deus nos ajude a nos guiarmos pelo amor do Senhor a nós, sabendo que Ele está nos guiando em cada passo. Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo e Misericordioso, nos ajuda, Pai, a nos alegrarmos, sabermos que o Senhor é quem guia a Tua obra, Pai. O Senhor nos chamou, tem nos guiado, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajuda a nos mantermos fiéis à Tua palavra, Pai, realizando a Tua obra nesse mundo, porque assim nós teremos a verdadeira alegria, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, eu tenho